Jó 35:10, que diz assim: mas ninguém diz onde está Deus que me fez e que dá salmos entre a noite. Amém e amém. Agora, no último dia 31 de outubro de 2021, a Reforma Protestante completou 504 anos. E esses 504 anos, eles começam a partir de 31/10/1517, quando o frei agostiniano Martinho Lutero afixou na porta da abadia de Wittenberg as suas 95 teses contra a Igreja Católica. Como fruto disso, houve a Reforma Protestante. A Reforma Protestante aconteceu 31 de outubro de 1517. Eu acompanho na internet um pastor presbiteriano que é líder do trabalho dos Jovens da Verdade lá na região de Arujá, que é o pastor Jaziel Botelho. E o pastor Jaziel gosta de trabalhar com charges, e eu gosto muito de charge, porque a charge, ela envolve a imagem, envolve uma comunicação muito rápida e geralmente ela é carregada de uma sátira. Então eu gosto desses elementos. E eu então sempre coloco alguma coisa que ele posta, e ele postou na última semana de outubro, por ocasião da comemoração dos 504 anos da Reforma, uma charge em que se encontraram o Martinho Lutero e o João Calvino, e o Martinho Lutero com uma pedra assim, com as suas 95 teses escritas, e o João Calvino com outra pedra assim, Nilton, com os seus 5 pontos do calvinismo, da tulipe calvinista. E aí o Martinho Lutero e o João Calvino disseram um para o outro assim: nós dois juntos somos 100% da Reforma. E de fato, não deixa de ser, porque 95 teses de um e 5 pontos do outro, uma brincadeira interessante. A Reforma aconteceu, irmãos, em 1517, na Alemanha, e como fruto dessa reforma, a Igreja Católica tomou várias medidas no escopo de coibir o crescimento, o elastecimento da reforma pelo mundo. E uma das atitudes que a Igreja Católica tomou, essas atitudes ficaram conhecidas como pacote da Contra-Reforma. E uma das atitudes da igreja dentro do pacote da Contra-Reforma foi fazer um agendamento de uma reunião com o Martinho Lutero. E aí essa reunião ganhou um nome. O nome é Dieta de Worms. Quando você faz dieta, eu particularmente não faço, mas quando você faz dieta, você perde alguma coisa, não é isso? Você corta alguma coisa. E a Igreja Católica, então, agendou uma dieta, chamada Dieta de Worms, porque era na cidade de Worms. E lá, nessa dieta, o Martinho Lutero seria julgado, talvez excomungado, e se fosse excomungado, poderia até ser condenado à morte, e à morte pela fogueira. O Martinho Lutero, ele sentiu, quando ele recebeu a responsabilidade de comparecer em fevereiro de 1521 na cidade de Worms para essa dieta. Ele sentiu. E ele sentiu porque essa experiência do Lutero se assemelha à nossa experiência de ter uma reunião com o pastor, quando o pastor faz uma convocação para nós. Eu não sei se você já teve assim aquela oportunidade de estar passando no corredor, o pastor olhar para você e dizer assim: esteja quarta-feira, 18 horas, que eu preciso muito falar com você. Essa sensação de você ir para a salinha do pastor, para o gabinete pastoral, por mais tranquilo que você esteja, pastor Sanderley, é muito difícil. O coração fica do domingo até quarta-feira querendo sair pela boca. E o Martinho Lutero, ele tinha uma agenda com o pastor, no caso com a igreja, que era a Dieta de Worms. E ele então ficou extremamente angustiado. Por quê?
Porque o Martinho Lutero lembrava de um antecessor seu, chamado João Hus. E o João Hus, exatamente em 1383, participou também de uma dieta. E na dieta, nessa reunião, ele foi considerado herege, ele foi excomungado da igreja e ele foi condenado à morte. E ele foi condenado à morte, uma das piores e mais atrozes formas de martírio, que era exatamente a fogueira. E ele, quando estava lá, sendo incendiado, em 1383, João Hus diz: olha, hoje vocês estão matando aqui um ganso, mas Deus vai levantar aqui na Alemanha um cisne, e quando ele levantar, vocês não vão poder calar a boca dele. Mas aquilo, apesar dessa lembrança do Lutero, ele sentiu-se extremamente angustiado e amargurado. E na noite que antecedia o dia da sua apresentação na dieta de Worms, o Martinho Lutero não dormiu, ficou em oração, clamando a Deus e suplicando a Deus pela situação que iria acontecer. E aí, naquela noite, inspirado pelo Espírito Santo, o Martinho Lutero, que já tinha composto 33 hinos gloriosos, pegou a sua caneta, pegou um papel e escreveu uma das mais belas canções que a história da igreja noticiou, que é o hino Castelo Forte é o Nosso Deus. Esse hino, Castelo Forte é o Nosso Deus, foi o hino escrito naquela noite sombria, naquela noite difícil, naquela noite horrível do Lutero. O Lutero escreveu naquela sua noite o hino Castelo Forte. O que diz o hino Castelo Forte é o Nosso Deus? O hino diz assim: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com o seu poder ele defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, de iguais não há na terra, a nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus sempre socorro traz, e somos então protegidos. Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, ele triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, os demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido ele cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por nossa defesa, se temos de perder os filhos, os bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está a dar-nos o seu reino. Castelo forte, castelo forte, castelo forte é o nosso Deus para o povo seu. Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. No dia mau, Deus é o nosso castelo forte. Nas noites angustiantes, Deus é o nosso castelo forte. O texto que eu li de Jó 35:10, na última parte desse texto diz que Deus é aquele que nos inspira a cantar canções e a escrever salmos durante a noite. O apóstolo São Paulo, quando estava com Silas durante a noite lá em Filipos, sendo surrado, estava preso, oprimido, angustiado, aflito. E aí, no meio da noite, eles começaram a orar. E eles começaram a quebrantar-se diante de Deus, a se humilhar diante de Deus. E como fruto daquela noite sombria, daquela noite angustiante, daquela longa noite que não passava,
o Espírito Santo desceu sobre aquela prisão, desceu sobre os dois, e o Espírito Santo inspirou Paulo a uma canção, inspirou Silas a uma canção, e durante a noite eles viveram esse texto aqui de Jó, que diz: Deus é aquele que durante a noite nos inspira canções. Aleluias, glória a Deus. A Arque, ela fala que o Senhor Jesus, quando ele terminou a celebração da ceia lá no Getsêmani, ele, tendo já ciência que aquela seria a sua última noite, né, entre os apóstolos, Judas já tinha saído para traí-lo e para entregá-lo. O Senhor Jesus, o texto de Mateus 26 diz que durante aquela noite, como último ato dele antes de ir para o Getsêmani, o Senhor Jesus tomou os seus discípulos e cantou um hino. Quem foi que inspirou Jesus a cantar um hino naquela noite tão angustiante? Naquele dia tão terrível, naquelas horas tão angustiantes, foi o Espírito Santo de Deus que veio sobre Jesus, lá no cenáculo, e na noite sombria, na noite horrenda, o Espírito Santo inspirou Jesus a cantar um hino, aleluias. Pode ser que Jó esteja falando aqui a respeito da noite cronológica. A noite cronológica, ela vai das 18 até as 6 da manhã. Pode ser que ele estivesse falando aqui sobre a noite geográfica. A noite geográfica diz respeito a lugares que o sol nunca emite os seus raios, ou lugares que passam a maior parte do tempo do ano sem luz. Pode ser que esta noite que Jó estivesse se referindo aqui seja a noite da vida, a noite das angústias, a noite das contingências, a noite das circunstâncias, a noites difíceis. Eu me lembro que um dia eu li num para-choque de caminhão essa frase que cabe bem aqui: tem dia que parece noite. Talvez Jó estivesse se referindo a essas janelas da vida que são sombrias, que são calamitosas, que são difíceis. Talvez ele estivesse falando da noite da sua própria alma, ele sofrendo, angustiado, ele jogado de canto, sem seus filhos, sem seus bens, sem seus amigos, sem honra, sem dignidade, doente, coçando-se com um caco de telha. Talvez o Jó estivesse descrevendo a sua própria noite circunstancial, mas não importa, ele rompe e ele diz: é Deus o nosso Senhor. É Deus o nosso Senhor, e nas noites sombrias da nossa vida nos inspira canções para adorar e glorificar o seu nome. Eu venho aqui esta manhã para dizer para você qual é a noite que você está atravessando, qual é o período sombrio que você está atravessando, quais são as horas difíceis pelas quais você está passando. Assim diz o Senhor para essa igreja, assim diz o Senhor para esses obreiros, assim diz o Senhor para nós. Nestas noites sombrias, eu inspiro vocês a levantar a cabeça, a animar o espírito, a encher o coração e cantar uma canção na sua noite. Levante a sua mão, por gentileza, levante a sua face, levante a sua voz, e mesmo nas primeiras horas do dia, se você pode, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração a esse Deus que age conosco e em nós. Aleluias! Labacandaramahai, Labacandaramai, aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. O pastor Rael me deu a notícia agora de manhã que a Martinha está internada, né? E aí eu falei: e o senhor veio aqui para a igreja? Aí ele falou assim: se eu ficar em casa é pior, então é melhor eu vir aqui, pelo menos aqui eu canto. Na noite sombria do servo de Deus, a sua mulher internada, aqui está ele cantando, porque Deus nos inspira. Ontem na reunião de obreiros tinha um obreiro aqui que falou para pedir oração por um irmão dele, que ele estava aqui, mas o irmão dele estava entubado. Mas eu tenho certeza que aqui durante a reunião, aquele irmão pôde levantar as mãos e cantar ao Senhor. Por quê? Porque nas noites sombrias Deus nos faz cantar.
Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face. Levante a sua voz. Aleluia. E dê uma palavra de adoração. Fale uma palavra de louvor. Aleluia. Celebrando e cantando ao nosso Deus. Nas noites sombrias da nossa vida, Ele nos faz cantar. Ele fez o Lutero cantar. Ele fez Paulo e Silas cantarem. Ele fez, aleluias, o Senhor Jesus cantar, e Ele vai fazer você também cantar. Aleluias. A pergunta que fica é: o que cantar? Tudo bem, pastor, eu tenho que cantar durante a noite, mas o que é que eu vou cantar? Primeiro, cante a respeito do ontem. Cante a respeito do dia que passou. Cante a respeito das últimas 24 horas da sua vida. Cante a respeito do que o seu Senhor já fez por você. Pare e pense no seu passado. Pare e busque na sua memória os anos que você já tem andado com o seu Deus e o que é que o seu Deus tem feito você viver. Pense no que Deus fez por você ontem. E eu sei que se você pensar no que Deus já fez por você até aqui, nesta noite, você tem uma melodia, um canto. Você tem um tempo para adorar e glorificar ao Senhor. Eu não posso ser ingrato. Eu não posso ser ingrato. Eu já tive noites terríveis na minha vida. Já tive dias complicados. E eu sei que ontem, nos dias complicados, Deus cuidou de mim e da minha família. Nunca me esqueço quando a Moniquinha teve coqueluche. Eu não sei se vocês lembram a respeito dessa situação. A Moniquinha teve coqueluche. Coqueluche foi uma doença que foi erradicada no Brasil na década de 70. Mas a minha filha achou de ter coqueluche. A coqueluche é a chamada tosse comprida. É uma tosse, Leandro, que não passa. E a pessoa vai perdendo o ar, vai ficando roxa, e você diz assim: bom, vai morrer, se não houver uma ação de Deus ali, vai morrer. E ela ficou internada, e depois da internação não havia cura, né? Como não há cura para coqueluche, ela veio para casa e o médico disse assim: olha, só observa, pai e mãe, e vai colocando inalação, ela precisa estar em lugar refrigerado, e isso vai, o próprio organismo criar ali anticorpos, e isso vai, ela vai ser liberta disso. E aí então nós ficamos lá com ela, e eu me lembro das noites que eu e a Mônica ficávamos revezando, porque quando ela começava a tossir, o que tinha que fazer? Tinha que levar ela para perto da janela, abrir a janela, tentar fazer com que ela tivesse o maior contato com o ar possível. E ela na nossa mão começava a ficar roxa. A gente dizia: essa menina vai morrer agora. E ela tossindo. Eram dias extremamente terríveis. E aí eu me lembro que um dia de madrugada eu estava encostado assim, porque eu não podia dormir quando ela tossia, eu tinha que ir lá tentar ajudá-la e socorrê-la. E aí quando eu estava ali dormindo, eu já estava muito cansado, muito extenuado, porque já eram dias já que a gente estava nessa luta. E aí quando eu estava ali, o Espírito Santo de Deus visitou o meu quarto, e Deus falou comigo de forma marcante e poderosa: vai dormir, Henrique, entrega a tua filha nas minhas mãos e vai dormir, porque eu vou cuidar dela. Quando foi no dia seguinte, nós acordamos, a Mônica perguntou: teve alguma coisa? Eu falei: aconteceu isso e tal. Quando foi no dia seguinte, ela já não estava tossindo mais, no outro dia não estava tossindo mais, e não estava tossindo mais, venceu a coqueluche para a glória do Senhor. O que é que eu canto na minha noite presente? O que é que eu canto hoje? No dia de hoje, na noite de hoje, eu canto o quê? Eu canto a respeito do que o Senhor fez no passado. O que o Senhor fez por você? O que o Senhor fez pelos seus filhos? O que o Senhor fez pela sua vida profissional? O que o Senhor Deus fez pelo seu casamento? O que Deus fez no seu ministério? O que Deus tem feito por você? Se você pensar no seu ontem, você tem motivos para levantar a mão, para abrir a boca, para levantar a voz, para encher esse templo de glória e adorar o nome do Senhor. Então, na noite, cante a respeito do seu ontem.
Fala para o seu irmão aí, lembra o que o Senhor fez. Diga, lembra o que o Senhor fez. E nunca vai faltar canções nos seus lábios. Diga, lembre o que o Senhor fez. E nunca vai faltar canções nos seus lábios. Aleluias! Eu estou sentindo a presença do Senhor Jesus esta manhã aqui. Ele nos inspira a cantar canções, a adorar o seu nome, a glorificar o seu nome, a reconhecer o seu poder, a reconhecer a sua glória, a bendizê-lo, a aclamá-lo, a celebrá-lo. Ele nos inspira a cantar louvores, aleluias, nas nossas noites, lembrando-nos do nosso ontem. Cante a respeito do seu ontem. 2. Cante a respeito da própria noite. Cante a respeito da companhia que não te falta durante a noite. Lá em Lucas 24 fala que quando chegaram com os 2 discípulos na aldeia de Emaús, a Bíblia diz que a noite já estava caindo. E de repente os 2 discípulos o constrangeram. E esse constranger aqui é um pedido com uma delicadeza, com uma cordialidade, com uma humanidade, com uma entrega tão profunda, que Jesus abriu os seus ouvidos e o seu coração para ouvir o que eles tinham a dizer. Eles o constrangeram. E eles disseram assim: a noite já está chegando, entra e fica conosco. E o texto diz: e Jesus então entrou e ceou com eles e manifestou a sua glória no meio da noite daqueles servos de Deus. Cante sobre o ontem e cante sobre a própria noite. O que é que você canta sobre a própria noite? Canta que Ele está com você. Canta que o seu Deus continua no controle da história. Canta que a história sua, da sua família, do seu ministério, da sua vida, da sua igreja, do seu país, das nações, a história está nas mãos do Senhor. Cante que Ele manda anjos para te defender e te proteger. Cante que o Senhor sempre intervém. Cante a respeito da alegria do Senhor trazida pelo Espírito Santo de Deus que desce em nosso coração. Cante sobre essa companhia maravilhosa que não te deixa, que não te abandona e que não te larga. O salmista no Salmo 23, verso 4, ele vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Levante a sua mão, Deus está com você. Eu congreguei em Carapicuíba numa igreja, e lá tinha um pastor chamado pastor Juventino. Era o pastor da igreja e também depois que fechava lá o livro, ele levava o dinheiro da igreja para casa. E aí ele estava vindo, morava aqui na região da aldeia, estava vindo ali de Santa Terezinha, em Carapicuíba. E quando foi depois do culto, foi atender os irmãos, terminou o culto muito tarde. E aí naquela de atender os irmãos, culto tarde, pegou a capanguinha, era aquela bolsa, né? Com o dinheiro da igreja, um dia de pagamento, muitos irmãos tinham dizimado, não tinha esse negócio de cartão, ainda era basicamente o dinheiro que ia levar para casa para ir pagando as contas, prestar conta com o ministério, entregar livro, toda aquela responsabilidade. E aí então, estava indo para sua casa, quando de repente foi atravessar uma pinguela, né? A gente está acostumado hoje com ponte, não fala mais pinguela, né? Mas a pinguela existiu, que era basicamente 2 troncos que jogavam assim, né? E diziam: passa aí, é a pinguela do sobrevivente, né? Você chegou do outro lado, você é sobrevivente, né? E aí então, ele quando chegou ali pertinho daquela pinguela, daquela ponte, de repente ele viu 2 moços ali que sabiam dos movimentos da igreja. Provavelmente alguém já tinha denunciado alguma coisa ou dito alguma coisa, eles já estavam até encaminhados. E de repente, quando ele vê os 2 moços, os moços estão conversando, dizendo assim: vamos pegar o pastor, vamos dar uma coça nele e vamos tomar o dinheiro da igreja. E aí ele colocou assim, né, a bolsinha dele aqui embaixo, fechou os olhos. Ele contava que ele mirou a pinguela assim, fechou os olhos e ele só dizia: Jesus, passa comigo, Jesus, passa comigo.
Ele passou pela pinguela, lá do outro lado, os dois moços estavam, ele conseguiu passar e ficava ouvindo os dois moços conversando, e os moços diziam assim: por que você não pegou, velho? Por que você não pegou? Por que você não pegou? Aí o outro disse assim: como é que eu ia pegar? Você viu o tamanho do homem que estava do lado dele? Apareceu do nada aí do lado dele. Eu sei que isso parece história da caronchinha, eu sei disso, mas eu estou falando de um pastor que morreu com 92 anos, ele morreu contando essa história lá na Assembleia de Deus, Ministério do Madureira, ali em Santa Terezinha. Por quê? Porque Deus, Ele passa conosco as noites mais sombrias e mais terríveis da nossa vida. Levante a sua mão, por gentileza. Cante ao Senhor a respeito da doce, maravilhosa companhia dEle durante a própria noite. Fala para o seu irmão: levanta essa cabeça, você não está sozinho, Deus está com você. Deus vai atravessar essa situação com você, Deus vai passar com você, seja o que for. Pode ser que você esteja se sentindo ameaçado, pode ser que você esteja se sentindo perseguido, pode ser que você esteja se sentindo assim compromissado demais com alguma coisa, pode ser que você tenha uma responsabilidade muito grande, você diga: eu não tenho condições de administrar isso. Assim diz o Senhor para você: vamos em frente, eu vou caminhar com você, eu vou dar vitória para você. Levanta essa cabeça, eu serei o seu guia, eu serei o seu orientador, a sua bússola, eu serei o seu pastor e vou te conduzir nessa situação. Aleluias, aleluias, aleluias. O que a gente canta? Canta sobre o ontem, canta sobre a própria noite. E terceiro e último, canta sobre o amanhã. O amanhã virá. Fala para o seu irmão: a luz sempre vai raiar. Diga: a luz sempre vai raiar. Diga: o sol sempre vai nascer. Sempre vai nascer. Pastor Paulo, o senhor estava lendo aqui na sexta-feira a respeito da Nova Jerusalém, e diz lá que lá não terá sol. A Nova Jerusalém não terá sol, não é isso que está escrito lá em Apocalipse 22? A Nova Jerusalém não terá sol, ela será céu e terra, novo céu e nova terra, não terá sol. Aí João, ele explica por que não vai ter sol. Ele diz: não vai ter sol, porque o Cordeiro estará no seu trono, e a sua luz raiará, aleluias, a sua luz alcançará todos os continentes, todos os multiversos, todas as dimensões, toda a Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, o Cordeiro a iluminará. Esses dias eu estava com um pastor e ele falou assim: pastor Henrique, estou muito animado para uma campanha que eu vou fazer na minha igreja. Eu falei: qual é a campanha? Aí ele disse assim: a campanha lá, Cristo ilumina a nossa vida. Eu falei: amém. Aí ele falou assim: só que é o seguinte, pastor, vai ser simbolizada por um candelabro. Aí eu falei: ah, é? Ele falou: vou fazer tantos candelabros quantos forem necessários. E aí vou pegar aquele candelabro e o irmão vai levar esse candelabro lá para a casa dele. E lá naquele candelabro, com uma outra réplica lá que era da arca, ele vai colocar no ponto mais alto da sua casa. E aquele candelabro vai iluminar. Aí eu perguntei para ele: e se não tiver o candelabro? Ele falou: aí não funciona. Falei: se não tiver a arca, aí não funciona. Aí eu lembrei para ele esse texto. Eu falei: que bobeira, que bobeira. Na Nova Jerusalém não haverá sol, não haverá candelabro, não haverá arca, mas o Cordeiro no trono trará luz e iluminará todas as coisas. O sol da justiça está para se levantar, aleluias, e quando ele se levantar, toda a noite será dissipada. Aleluia, ele vai trazer saúde, ele vai trazer vida, ele vai trazer alegria, ele vai trazer renovo, ele vai trazer avivamento. Cante a respeito da esperança do amanhã. Labacandaramai, Sharamahai. É o Salmo 30, versículo 5 que fala: o choro poderá durar uma noite inteira, mas e pela manhã? Mas a alegria vem pela manhã. Aleluias, cante, cante ao Senhor. Cante sobre o quê? Cante sobre o ontem. Cante sobre o quê? Cante sobre a própria noite. E cante sobre a esperança do amanhã glorioso. Há uma alvorada de Deus vindo aí. Aleluias, o Senhor vai se erguer. E quando Ele se erguer, Ele vai iluminar a nossa face e não nos deixará confundidos. Você crê que o Senhor vai se erguer na sua vida, na sua família, na sua casa? Então cante ao Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor. Amém.